Nós voltamos a falar sobre a ocupação dos leitos de UTI. A gente já falou bastante da rede pública, a gente tem trazido aqui, com a ajuda da nossa reportagem espalhada por todo o país, não é? Da rede pública, da rede privada também, pressão sobre o sistema hospitalar por causa do aumento muito expressivo no número de casos de coronavírus e de internações também. A gente vai conversar agora com o gerente de práticas médicas do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Felipe Duarte Silva, que gentilmente nos atende. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Qual é a situação de momento em relação à ocupação de leitos no Hospital Sírio-Libanês? Bom dia. O cenário está bastante desafiador, né? A gente tem visto, como você ressaltou aí no começo da entrevista, o aumento expressivo do número de casos, né? E da ocupação de leitos tanto não críticos quanto críticos, né? A situação de ocupação hospitalar ela está bastante elevada. Acho que isso não é uma novidade para o Sírio-Libanês e nem para os outros hospitais da rede privada e também nem da rede pública, né? Nós estamos com uma ocupação bastante alta, gerenciando as unidades para que a gente consiga continuar acomodando os pacientes, né? Embora a pressão esteja alta, a gente tem conseguido fazer essa acomodação de paciente, mas chegando aí num teto de ocupação, com o gerenciamento permitindo a acomodação, mas chegando numa ocupação bastante desafiadora. Uhum. Você diria hoje, doutor Felipe, que se aproxima ou já atingiu os 100% de ocupação dos leitos? Nós estamos com 96% de ocupação geral hoje do hospital, tá? Isso dividido entre Covid e não Covid. Nós temos alguns leitos que são os nossos leitos de contingência, em que a gente tem lançado mão da abertura quando necessário, né? Então, dentro dos planos de contingência, aí, seguindo o nosso plano de atendimento e fluxo separado, a gente consegue lançar mão dessa estrutura, mas tem sido bastante desafiador. Assim. Temos nos encontrado 2 vezes por dia, em reunião com todas as áreas, para que a gente consiga, por meio do nosso Command Center, fazer esse gerenciamento, né? Mas sim, próximo dos 100%, com certeza. Não há fila hoje, portanto. Chegou a haver essa informação um pouco mais cedo de fila para leito de UTI no Sírio-Libanês. Não há fila, portanto, nesse momento? Nesse momento não, mas é claro que à medida em que as solicitações vão... O cenário é muito dinâmico, né? Então isso muda consideravelmente ao longo do dia, ao longo dos minutos. Então, conforme as pessoas vão solicitando transferência externa, né, de outros estados, outras cidades, a gente vai tendo que gerenciar. Então pode ser que em algum momento ou outro exista uma fila de pacientes, mas no momento está tudo sob controle, estamos conseguindo controlar a situação. Tem nos chamado a atenção bastante, doutor Felipe, o perfil das pessoas que têm ocupado, né, os leitos de UTI nesse momento. Inclusive, o prefeito de Santo André, com quem a gente conversou aqui na Band News FM, destacou que há um ano a gente tinha aí uma média na casa dos 60 anos na ocupação dos leitos de UTI, agora está entre 30 e 40 anos, uma mudança bastante significativa. Vocês observam aí também essa mudança de perfil? A gente não observou essa mudança de perfil tão expressiva, tá? Os dados preliminares que a gente tinha olhado, pelo menos até um pouco mais do começo do ano, né? Não tão atualizados agora com os dados do último grupo que entrou na UTI, a média de idade não tinha se alterado tanto, estava próximo dos 60 anos também. Então, não foi tão marcante essa mudança como o prefeito destacou, né? Desculpe, pode falar, por favor. Não, imagina, pode continuar. Não, eu ia perguntar então quem são essas pessoas? Continuam sendo os idosos a maioria dos pacientes que ocupam os leitos? Perfeito. Idosos, principalmente de sexo masculino, né, portadores de comorbidades aí como diabetes, eventualmente oncológicos, mas são pacientes que já oferecem algum fator de risco adicional aí para a complicação da Covid. Uhum. Doutor Felipe, a gente já ouviu aqui de alguns médicos que são gerentes e que ocupam posições de comando em diferentes hospitais, falando o seguinte, que muitos desses pacientes que chegam aos hospitais, hoje, diferentemente do que acontecia há um ano, sabem, inclusive, onde se contaminaram. Ah, porque eu estive numa festa semana passada, uma festa de casamento. Ah, porque eu estive na casa de fulano na semana passada. O que pode ajudar a explicar? A gente está falando de comportamento da população, né? Perfeito. Isso, na sua rotina, também é possível observar, ou seja, as pessoas já sabem, inclusive, onde elas se contaminaram, o quanto do comportamento das pessoas tem contribuído para esses números e se já há uma leitura aí de o quanto o carnaval eventualmente pode estar provocando essa pressão no sistema agora. Porque na época do carnaval a gente falou o seguinte, essa conta vai
chegar das festas clandestinas. Chegou, doutor? Total. Com certeza, está chegando. Você tem absoluta razão, essa é uma observação comum de todos os centros de saúde, né? É muito comum você ouvir esse discurso de onde as pessoas se contaminaram ou podem ter se contaminado, porque o nosso índice de isolamento ele é recorde, infelizmente, baixo, né? Acho que nós estamos com o mesmo índice de isolamento que a gente tinha lá atrás, em março, muito antes da coisa estourar, né? Praticamente não há isolamento. Né, as medidas de distanciamento social, elas estão sendo negligenciadas pela população, isso é uma coisa que tem consequência. Provavelmente esse aumento de agora também está relacionado com o comportamento do carnaval, né? A gente vê isso, nós vimos isso pós-festas de fim de ano e nós estamos vendo de novo agora pós-carnaval. Então, com certeza, esse aumento de casos, essa explosão que a gente está vendo acontecer agora está muito relacionado ao comportamento, sim, das pessoas, no sentido de que elas estão baixando a guarda, né? O uso de máscaras caiu bastante, a gente vê muitas pessoas sem máscara na rua, muitas delas usando a máscara de forma irregular, né? Com máscara no queixo, segurando a máscara no cotovelo. E o distanciamento social muito menor, as pessoas têm aglomerado em restaurante, elas têm aglomerado em festas, em bares, e mesmo aquele encontro despretensioso, vou fazer um encontro com a minha família, vou chamar mais gente, um churrasco, alguma coisa, todo mundo sabe que quando a gente está em social, a chance de você usar máscara, tudo isso reduz, então com certeza reflete sim o comportamento da população em relação a isso. Mesmo os vacinados, a gente não pode baixar a guarda, né? Hoje a parcela de pessoas vacinadas é muito pequena na população, mas ainda essas pessoas devem manter sim as medidas de isolamento, o uso correto de máscaras, não o uso só de máscaras, mas o uso correto da máscara, né? E evitar a aglomeração, que é o mais importante para ajudar que o serviço público e o serviço privado, né? Todo o serviço de saúde não colapse, como a gente está sentindo que pode vir a acontecer em algum momento. Doutor Felipe, a gente está conversando aqui na Band News FM com o gerente de práticas médicas do Hospital Sírio-Libanês, doutor Felipe Duarte Silva, e eu queria perguntar, doutor, sobre o perfil, na verdade, agora das internações. Falei do perfil dos pacientes e queria falar das internações, quanto tem durado essas internações, porque a gente tem conversado com representantes de hospitais e de sistemas de saúde de outros estados e eles têm falado de um prolongamento no tempo em que as pessoas têm passado na UTI por sintomas mais graves, por consequências mais graves, inclusive por causa das variantes que têm circulado no Brasil. Vocês observam também essa mudança? Há uma mudança no tempo de internação, no tempo de permanência dos pacientes e no quadro de saúde dessas pessoas? Olha, nós não tivemos uma mudança sensível nesse sentido, né? Os quadros admitidos desde o começo de pacientes que passam pela UTI geralmente são muito graves, né? São pacientes que têm uma dependência muito grande de suporte para ventilação, né? Não ficam pacientes na UTI que não requeram esse suporte em altíssima intensidade, a gente está falando de pacientes intubados, né? São pacientes que demoram muito para se recuperar, tá? E que certamente puxaram o tempo de permanência dos hospitais para cima, né? Isso é um fator agravante, porque quanto mais tempo o paciente fica internado, menos eu giro o meu leito no hospital. Então, é como se a minha capacidade do hospital de acomodar paciente, ela se reduzisse ao longo do tempo, né? Aqui no Sírio-Libanês, a gente percebeu um fato curioso, que com o passar do tempo, até o tempo de internação diminuiu, talvez a gente conseguiu lidar um pouco melhor com a doença, mas recentemente, com essa explosão de casos, com esse aumento de casos, a gente tem visto ainda ela se manter mais elevada do que a gente vinha acostumado no passado, ou mesmo com outras doenças, né? Então, a gente está falando de pacientes que ficam bastante tempo internados, e não só por conta do Covid agudo, mas esses pacientes, muitos deles graves, saem da UTI muito debilitados. Então, eles ficam internados mais tempo ainda por conta das outras coisas que vêm junto com essa debilidade aí secundária ao Covid, né? Nós vamos viver também uma próxima epidemia, entre aspas, epidemia de pacientes crônicos com sequelas da Covid-19, né? Que não são pacientes fáceis, e os estudos têm mostrado que esses pacientes têm mortalidade aumentada pós-Covid, demoram para retornar suas atividades ao trabalho, demoram para retornar sua vida social, né, para ter sua funcionalidade. Existe falando muito do Covid longo, né, da história de duração aumentada dos sintomas do Covid e até das síndromes pós-Covid, no sentido de que você fica
com as sequelas da Covid, isso te impede de retornar pleno para o seu estado funcional de antes, né? E a gente sabe hoje quantos desses casos, ou se há uma representatividade significativa entre esses casos de infecções por essas novas variantes, isso é monitorado? A gente não tem esse dado com certeza, né? Essa monitoração, esse sequenciamento genético para que a gente saiba a variante ou não, isso está mais restrito a alguns centros, né? No sentido de até pesquisa, mas presume-se de que com certeza a circulação dessa variante esteja aumentando à medida em que as pessoas não estão respeitando o distanciamento e elas têm transitado por todo o país, né? Seria genuíno pensar que a gente só tem 4 casos de variante no país em outros lugares, ou em São Paulo, por exemplo, né? Seria um pouco naíve pensar isso, né? Assim, então, a gente com certeza deve haver a circulação dessa nova variante em muito mais proporção, né? E a gente tem ficado de olho porque a infecção por essa nova variante ela é muito maior, é muito mais fácil você pegar, passar, transmitir a doença uma vez que você tem essa nova variante, né? Mas, de novo, a gente volta para aquela outra pergunta lá atrás, né? Isso tem todo a ver com o comportamento da população no sentido de desrespeitar ou desprivilegiar as regras de distanciamento social e trânsito, né? É isso. Dr. Felipe Duarte Silva, gerente de práticas médicas do Hospital Sírio-Libanês, trazendo informações importantes para a gente a respeito desse momento da pandemia. E é legal a gente reforçar sempre, né, minha gente? Ah, mas por que vocês querem promover o pânico? Não, não é isso. Para a gente é muito duro ter de lidar com essas informações. Para os médicos é muito duro ter de lidar com esse momento, né? Ninguém gosta de falar disso. Ninguém gosta de ter que ficar repetindo esse assunto. É triste. A gente também é atingido diretamente com pessoas, né, das nossas famílias que foram vítimas, são vítimas dessa doença, mas o alerta é importante, minha gente, para que a gente se cuide, para a gente cuide dos outros, para que a gente use adequadamente a máscara, para que a gente evite as aglomerações. Muita gente precisa sair de casa, não tem jeito, precisa correr atrás do dinheiro, precisa trabalhar. Isso é verdade. Quando a gente se refere a evitar aglomerações, a gente está falando dessas festas, das festas clandestinas, das aglomerações em comemorações de título de futebol, é desse tipo de coisa, tudo aquilo que dá para a gente evitar, e dá para a gente evitar boa parte dessas aglomerações que tem contribuído, sim, para esses números alarmantes da Covid-19 no país e no estado de São Paulo. E o Brasil nunca teve uma limitação radical, não é que as pessoas estão, nossa, não posso pisar fora de casa, tô desesperada para sair de casa, ele nunca teve, então assim, é administrável, sabe? A gente sabe que obviamente o isolamento pesa na saúde mental das pessoas, tem consequências na convivência social, mas a gente nunca teve uma restrição absoluta, então não é calamitosa a situação nesse sentido. Doutor Felipe, obrigada, viu, pela entrevista, até uma próxima, viu? Imagina, eu que agradeço, obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia.